Eu sou Barbudinho e eu te convido para se inscrever no canal e deixar um like nesse vídeo. Nos ajude a fortalecer a luta contra o governo fascista de Jair Bolsonaro. A cada dia, mais pessoas começam a sentir que parece impossível conversar com bolsonaristas. Apesar de a esmagadora maioria dos infectologistas afirmar que precisamos de isolamento social, os apoiadores de Bolsonaro insistem em ignorar estes fatos e apoiam o presidente. Toda vez que um membro que apoiava o Bolsonaro pula fora do governo, ele se transforma de herói em vilão. Não importam as denúncias, não importam as ações, não importa a apologia à violência ou à tortura. Quando fica nítido que ele mentiu, os bolsonaristas arranjam um jeito de dizer que não era bem isso que ele queria dizer. Quando ele é acusado de conclamar seus súditos para uma manifestação contra o Congresso, ele apaga alguns vídeos, diz que nunca falou em fechamento do Congresso e os súditos não enxergam nenhuma contradição. Quando o acusam de interferência na PF, ele faz um pronunciamento confirmando que interferia na PF. Mas e daí? Quando ele tem falas preconceituosas e que propagam o ódio, os bolsonaristas dizem que ele é cristão e citam o Velho Testamento para justificar a violência. Quando fazem imagens que comparam Bolsonaro a Jesus, os súditos acham que não tem nenhum problema. Quando Bolsonaro indica a família ou assassinos para cargos, os bolsonaristas esquecem das desconfianças que levantavam quanto ao filho do Lula e afirmam que não há para provar que aqueles homens eram assassinos e que a tal da Marielle não deveria ser santa. Quando um jornal denuncia Bolsonaro, os bolsonaristas afirmam que aquele jornal não tem credibilidade, porque ele é de esquerda, e é de esquerda porque denunciou Bolsonaro. Não interessa se a notícia é verdadeira. Passei um bom tempo pensando no que estava acontecendo. Como as pessoas podem estar tão cegas? Existe uma explicação para isso? Sim, existe. E ela passa por dois conceitos: seita e alodoxia. Bolsonaro criou em torno de si uma seita, um culto à sua personalidade. Conforme nos explica o professor Robert J. Lifton, uma seita destrutiva possui três características: um líder carismático, persuasão coercitiva ou reforma de pensamento, ou seja, lavagem cerebral, e exploração dos membros do grupo, seja sexual, monetária, psicológica, etc. Começando com o líder carismático, o líder de seita demanda que ele seja o centro das atenções. Bolsonaro faz isso frequentemente. Ele mostra que ele é o líder. Chegou a se auto-intitular líder supremo da nação. Ele faz questão de se colocar como uma figura que lidera, que é insubstituível. Um líder de seita busca formas de estar sempre aparecendo. Bolsonaro ia constantemente a emissoras de TV e rádio e não via problemas em argumentar sobre um assunto o qual ele não tinha nenhum conhecimento e buscava sempre dizer absurdos para que esses assuntos fossem distribuídos nas redes sociais por pessoas que ficavam atônitas com as asneiras e agressões que ele proferia. Ele chamou um humorista para imitá-lo, para que isso fosse divulgado em todo o Brasil. Ele nega a pandemia para que ele apareça por o mundo inteiro. Um líder de seita busca justificar sua autoridade por uma conexão com o divino. Bolsonaro não vê problema em ser comparado a Jesus, por exemplo, a Messias. Ele busca ser visto como Salvador, como um guerreiro puro contra o pecado. Como eu disse antes, ele afirma ser o líder supremo, alguém que pode agir da mesma maneira que outros políticos agiam e se tornavam alvos do bolsonarismo, pois ele é diferente, ele é divino. Ele procura sempre colocar Deus em seus discursos como forma de dizer-se conectado. Procura líderes religiosos que o colocam como escolhido, o redentor, o sagrado. Bolsonaro é a hierofania. Um líder de seita coloca suas próprias necessidades acima de tudo e todos. Bolsonaro queria ser presidente mesmo sem ter capacidade, mesmo que isso levasse à morte de muitas pessoas, ao colapso econômico e à crise política. Não importa, desde que ele seja o líder. Ele precisa de pessoas que lhe devam adoração em setores estratégicos, mesmo que isso seja absurdo e coloque em suspeição tais órgãos. O líder de seita é inconstante e tem uma personalidade diferente. Como o líder precisa aparecer, ele desenvolve uma personalidade diferente. Ele procura ser inconstante para que as pessoas não se apeguem a dogmas, mas à sua figura. Ele um dia promete que o ministro da Justiça terá livre comando e no outro decide demitir um dos membros de um cargo que está subordinado ao tal ministro. Com isso, a verdade se torna o próprio Bolsonaro e todo aquele que é contrário a ele é pecador, no caso, comunista.
Eu sou Barbudinho e eu te convido para se inscrever no canal e deixar um like nesse vídeo. Nos ajude a fortalecer a luta contra o governo fascista de Jair Bolsonaro. E esse texto que eu acabo de interpretar é de Alexandre Martel Del Colle.